Gostaria de estar compartilhando essa noite, depois nós vamos estar orando, sobre algumas atitudes diárias para nós termos uma vida abençoada. É claro que nós vamos falar só sobre algumas. Existem muitas coisas que nós fazemos diariamente que pode nos levar a ter uma vida abençoada, um dia abençoado. Coisas simples, né? Então, nós sabemos que existem hábitos que, quando eles são cultivados diariamente, rotineiramente, eles podem transformar a vida de qualquer pessoa para melhor. Aristóteles tem uma frase que ele diz que nós somos aquilo que nós fazemos repetidas vezes. Então nós talvez não tenhamos tanta vontade de fazer algo, mas quando nós criamos a disciplina de fazermos algumas coisas, logo aquilo vai se tornar um hábito e vai mudar áreas específicas das nossas vidas. Então nós precisamos ter hábitos certos, porque quando nós desenvolvemos esses hábitos, isso vai nos colocar numa rota de uma vida abençoada. O salmista diz no Salmo 90, no verso 12, o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que nós alcancemos um coração sábio. Então nós devemos aprender, ele diz, olha, ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias, para que a gente possa alcançar um coração sábio. Então, se tem algo que nós devemos pedir constantemente para Deus, é exatamente esse coração sábio, é sabedoria. Nós vemos que Salomão, ele teve esse discernimento para poder pedir a Deus sabedoria, e porque ele teve sabedoria, ele resolveu grandes questões na vida dele. Então, muitas vezes, os problemas que nós enfrentamos na vida financeira, no casamento, na vida espiritual, na vida ministerial, às vezes não é falta de oportunidade, não é só questão de temperamento, mas está diretamente ligado a ter sabedoria. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar. Tiago diz, todo aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhe impropere e se lhe há concedida. Então nós vamos ver o tempo todo que o apóstolo Paulo, ele não ora por crescimento de igreja, ele não ora por uma série de coisas que às vezes nós gastamos tempo orando. O tempo todo você vai ver o apóstolo Paulo nas cartas dele orando, e a oração dele é basicamente a mesma. Ele diz que o Senhor me conceda espírito de sabedoria e de revelação, no conhecimento pleno e completo de Cristo. Então o salmista está dizendo que nós temos que pedir que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Então o tempo é uma grande dádiva que foi concedida por Deus a cada ser humano, e todos nós, sem exceção, todos os dias, nós recebemos 24 horas de presente, para nós podermos desfrutar. E nesse mesmo período, de 24 horas, nós vamos ver que existem pessoas que estão construindo, que estão avançando, e em contrapartida a isso, nós vemos pessoas que têm as mesmas 24 horas e que estão patinando, que não sabem usar esse tempo que foi dado, que foi concedido pelo Senhor. Então eu não sei de que lado que você está, se do lado daqueles que estão usando as horas do dia para poder avançar, crescer e ter sabedoria na vida. Obrigado, Edivaldo. Ou se você está do outro lado, patinando. Então, de repente, nós podemos olhar para as últimas 24 horas do nosso dia e analisarmos o que foi que nós fizemos nas últimas 24 horas. Nós agimos com sabedoria, de que forma nós administramos e vivemos os últimos 2 dias, a última semana e o último mês. E se nós não atentarmos para isso, o tempo vai passando e nós vamos perdendo muitas coisas. Então eu quero compartilhar contigo algumas atitudes diárias que podem nos levar a ter uma vida sábia, uma vida abençoada. A primeira coisa é muito simples e é muito óbvia, né? Nós devemos começar o nosso dia pelo mais importante. Começar pelo mais importante. E o que é o mais importante? É exatamente estar na presença de Deus. Se tem algo que nós precisamos fazer, é exatamente isso. É estarmos na presença de Deus. Começar o nosso dia por aquilo que é o mais importante. Marcos capítulo 1, verso 35, na linguagem King James, diz assim, olha: de madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou o quê? Orando. Nós falamos aqui na última vez que nós ministramos sobre a importância de uma vida de oração, e nós vimos
o quanto que isso aqui era algo normal, rotineiro na vida de Jesus. Então, apresentar tudo diante de Deus não é perder tempo, é ganhar tempo. Por quê? Porque Deus, Ele conhece o futuro. E eu vejo que as nossas orações, elas são como João Batista, que vão preparando o caminho para o Senhor. E às vezes quando nós oramos, quando nós consagramos a nossa vida, começamos o nosso dia colocando ela em oração, então nós estamos exatamente começando por aquilo que é mais importante, que é a presença de Deus nas nossas vidas. O salmista no Salmo 5, verso 3, ele diz assim, olha, de manhã ouves, Senhor, o meu clamor, de manhã apresento a minha oração e aguardo com esperança. Você pode perguntar, pastor, mas eu não gosto de orar cedo, eu gosto de orar mais à noite. Isso aí vai de cada um deve desenvolver o seu tempo de oração. Mas quando você busca algumas referências bíblicas, você vai ver que as pessoas, muitos deles, eles costumavam orar cedo. Eu não sei você, mas eu tenho dificuldade para orar quando eu vou dormir, por exemplo. Primeiro porque eu caio no sono. Segundo porque você já foi tão desgastado durante o dia, você já brigou com um, já ficou chateado com o outro, você já está cansado e parece que você não consegue fluir. Parece, né? Para mim funciona bem, que de manhã você está com a cabeça mais tranquila, mais livre e você consegue colocar. Além do que você está praticamente primiciando o melhor do seu dia para o Senhor. Então é muito importante isso, porque quando nós oramos, quando nós começamos por aquilo que é mais importante, então as coisas podem ser diferentes durante o dia. Então imagine o seguinte, eu vi de algum pastor, não lembro quem, que ele disse, olha, eu estou desenvolvendo o hábito de não pegar no celular antes de eu falar com Deus. Porque às vezes nós achamos que nós não temos nenhum tempo, mas na realidade, já disse outro grande homem de Deus aí, que as redes sociais viriam somente demonstrar nos últimos dias que nós não oramos, não é por falta de tempo, é por falta de prioridade. Então às vezes nós acordamos, nós já colocamos em dia todas as mensagens, já olhamos, já compartilhamos vídeos que foram enviados, já encaminhamos mensagem e de repente nós fazemos muitas coisas que de repente nós poderíamos tirar ali um tempinho e consagrar o nosso dia a Deus. De repente uma oração que não precisa ser aquela oração que tenha que se estender, porque talvez tenha que ir para a faculdade, o menino tem que ir para colégio na época normal, ou então tenha que ir para o serviço. Mas é muito importante, dentro do tempo que nós temos, nós consagrarmos o nosso dia ao Senhor. Começarmos pelo mais importante. Já falei aqui outra vez que o pastor da maior igreja do mundo, o pastor Po Yang Cho, David Yong Cho, ele diz que teve um tempo que ele orava e ele sempre orou de madrugada. Ele diz que quando apareciam muitos problemas para ele resolver durante o dia, ele encurtava o tempo dele de oração e ia resolver. E ele começou a testemunhar e ver que quando ele abortava o tempo que ele tinha que ter, com o mais importante que é a presença de Deus, ele diz que as coisas travavam. Ele diz que situações que eram para ser resolvidas em poucos minutos, levavam horas. E ele diz que começou a permanecer na presença de Deus, o tempo que ele fazia isso. E quando ele saía para resolver as coisas, ele diz que havia um desatar de Deus impressionante. A coisa desembaraçava completamente. E a Bíblia diz que o Senhor é a nossa fortaleza e a nossa rocha, e que Ele perfeitamente desembaraça todo o nosso caminho. Então é muito importante nós entendermos que para um dia abençoado, nós precisamos começar pelo mais importante, consagrar a nossa vida ao Senhor, ir diante do Senhor, apresentar diante dEle o dia, o que vai acontecer, as coisas. Paulo diz, olha, não andeis ansiosos com coisa alguma, antes sejam conhecidos diante de Deus todas as vossas necessidades, pela oração, súplica e ação de graça. Então, para nós termos dias abençoados, é muito importante nós sempre entendermos que a prioridade tem que ser a presença de Deus nas nossas vidas. Quantos podem dizer amém? Segunda coisa, que é muito importante para nós termos um dia abençoado, termos uma semana abençoada, um mês abençoado, um ano abençoado e uma vida abençoada. Aprendemos a começar pelo mais importante, que é a presença de Deus, e aprendemos a valorizar a nossa família diariamente. Por quê? Porque de repente nós temos aquele surto, e de repente nós voltamos e nos dedicamos à família,
e depois nós sumimos emocionalmente por 15 dias, por um mês, ou então deixa para reunir quando algo muito difícil acontece. E é muito importante nós entendermos que a vida é curta, e o salmista diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Um coração sábio é entender que nós não temos controle sobre as coisas, que nós não sabemos o que vai acontecer, não sabemos quanto tempo nós vamos conviver, nós não sabemos, principalmente em épocas difíceis como essa. Então nós precisamos aprender a valorizar constantemente a nossa família, diariamente a nossa família. Então nós vamos ver tantos textos na Bíblia que falam a respeito dessas coisas, sobre o valorizar diariamente a nossa família. Às vezes nós acostumamos tanto com o nosso cônjuge, acostumamos tanto com os nossos filhos, acostumamos tanto com os nossos pais, que às vezes nós ignoramos ou desprezamos no dia a dia. E tem um texto em Provérbios 27:1 que diz: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Então às vezes nós ficamos achando que nós temos muito tempo pela frente, e nós não sabemos quanto tempo nós temos pela frente. Por isso nós podemos e devemos exatamente valorizar a nossa família no dia a dia. Então tem muitas coisas que podem ser feitas, que podem nos levar a aproveitar diariamente a presença da nossa família. Não é? Uma das coisas que nós temos feito lá em casa e tem nos ajudado muito é refeição juntas, né? Pelo menos à noite nós estamos comendo juntos como família. Então isso traz um fortalecimento aos vínculos familiares, aos vínculos afetivos, e tantas outras coisas podem ser desenvolvidas ao longo do dia, ao longo da semana, para nos levar a ter uma valorização maior da família. Terceira coisa que é importante para nós termos uma vida abençoada: nós aprendemos a desenvolver uma cultura de gratidão. O que é cultura? É algo que nós estabelecemos no dia a dia e que aquilo se torna comum na nossa vida. Então, se nós aprendermos a desenvolver uma cultura, a cultura da gratidão nas nossas vidas, nós vamos ver as coisas melhorando. Nós vamos ver o relacionamento familiar melhorando. Nós vamos ver o relacionamento com discípulos, relacionamento na célula, relacionamento no trabalho. Essa cultura de gratidão. E o que é essa cultura de gratidão? É aprender a agradecer por coisas simples. É aprender a dizer obrigado. É aprender a dizer muito obrigado. É aprender a dizer agradecido. Seja por uma comida, seja por uma roupa lavada, seja por pratos que foram lavados, seja por alguém colocar álcool na sua mão, seja por alguém te dar uma informação. Desenvolver essa cultura de gratidão é extremamente necessário para nós termos uma vida abençoada. Se você tirar, mesmo que seja da Bíblia, e se você levar para o meio secular, você vai ver que as pessoas que trabalham com a autoajuda, elas falam dessa necessidade que o ser humano tem de ser grato, porque a gratidão libera coisas fisicamente, libera coisas emocionalmente, e a Bíblia fala também do poder espiritual que existe alguém que desenvolve um coração grato. Existem muitos textos na Bíblia que falam sobre isso, mas tem um que é muito comum, que é 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, que o apóstolo Paulo diz: deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Às vezes situações que nós vamos reclamar, talvez seja um livramento de Deus. Quantas coisas que nós reclamamos, que nós questionamos, e depois nós vimos que foi puro livramento de Deus. Então essa atitude de gratidão, ela faz muitas coisas. Ela traz livramento, ela traz cura, ela traz libertação, ela traz muitas coisas. Mas ela também multiplica as coisas nas nossas vidas. Nós vamos ver que Jesus, ele se preocupou a respeito disso. E nós vamos ver muitos casos, né? Eu falo de gratidão não somente a Deus, mas também às pessoas. Porque às vezes tem pessoas que são gratas às pessoas, mas não são gratas a Deus. E tem pessoas que às vezes são gratas a Deus, mas não são gratas às pessoas que convivem com ela diariamente. Tem um texto na Bíblia que fala sobre a multiplicação dos pães. Está em João no capítulo 6 e no verso 11 especificamente diz assim: então Jesus tomou os pães, deu graça e repartiu entre eles. E a Bíblia diz que todos quanto queriam comeram e ainda sobrou muita coisa.
Então, na hora de Jesus pegar, existia uma quantidade de comida que era insuficiente para a quantidade de pessoas. 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 pessoas. 5.000 homens, agora tinha mulheres e tinha crianças. Então Jesus, ao invés de fazer uma oração pentecostal, ao invés de fazer uma campanha daquelas de arrebentar a boca do balão, ele simplesmente agradece pelos 5 pães e pelos 2 peixes. E aquilo fez com que houvesse um milagre chamado de milagre da multiplicação. Muitas coisas não acontecem nas nossas vidas porque nós não aprendemos a agradecer pelos 5 pães e pelos 2 peixes. Quando nós somos gratos pelo pouco que nós temos, Deus vai providenciar que aquilo supra e sobeje e outras portas se abrem. Então, é muito importante nós entendermos isso. Eu tenho sempre dito que aquilo que geralmente nós reclamamos pode ser um milagre que muitas pessoas estão pedindo a Deus. Às vezes alguém está reclamando do casamento e tem alguém que está orando e pedindo um casamento. Às vezes tem pessoas reclamando dos filhos e às vezes tem uma mãe que é estéril, um pai que é estéril e está pedindo a Deus um filho e nem adotivo consegue. Às vezes tem pessoas que estão reclamando porque estão trabalhando muito, ou que o patrão pega no pé, ou por isso, aquilo, e tantas outras áreas. E pode ser que existem centenas e milhares e milhões de pessoas orando para que aquilo que nós reclamamos seja um milagre na vida deles. Então é muito importante nós termos esse coração de gratidão. Quando você começa o dia disposto a não ser alguém aborrecido, a não ser alguém chato, a não ser aquela íngua que vai reclamar de tudo, vai reclamar do governo, vai reclamar disso, vai reclamar daquilo, de repente você começa a focar nas coisas boas que a vida está oferecendo. Porque no dia tem coisas ruins, mas tem muitas coisas boas que acontecem. Se eu decidir viver minha vida olhando para tudo aquilo que é de ruim, que há no dia a dia, eu vou ser uma pessoa extremamente amargurada e infeliz. Mas eu preciso começar a olhar a beleza da vida e das coisas que Deus tem nos dado, que Deus tem nos proporcionado. Então, nós falamos que todo o nosso descontentamento com aquilo que nos falta procede exatamente da nossa falta de gratidão por aquilo que nós temos. Tem pessoas que não têm gratidão por aquilo que têm. Ela fica o tempo todo só reclamando e murmurando de coisas que ela gostaria de ter e não tem. Então é muito importante nós aprendermos isso. Todo o nosso descontentamento por aquilo que nos falta procede da nossa falta de gratidão por aquilo que Deus já nos deu. Amém? Quantos podem dizer amém? Diga comigo, a gratidão dá sentido ao nosso passado, traz paz ao nosso presente e nos permite criar uma visão para amanhã. Amém? Alguém que é grato, isso traz uma visão, permite criar ele uma visão do amanhã, uma visão de algo muito melhor do que aquilo que está acontecendo. Eu tenho uma pergunta que um dia eu li e eu achei interessante. Eu vi, não sei, eu acho que numa rede social. A pergunta era, se você acordasse hoje, apenas com o que agradeceu ontem, o que é que você teria? Forte, né? Forte. Imagine, você não agradeceu pelo seu filho, amanhã você não tem mais ele. Você não agradeceu pelo seu trabalho, amanhã você não tem mais ele. Você não agradeceu pela água, você não vai ter água hoje. Você não agradeceu, se nós acordássemos hoje, somente com aquilo que nós agradecemos ontem, de que maneira seria o nosso dia? Então, se tem uma coisa que nós precisamos fazer para poder ter um dia abençoado, é desenvolver essa cultura de gratidão. Por quê? Porque a gratidão, ela toca o coração de Deus. Nós temos muitos textos que falam a respeito disso. A gratidão, ela muda o ambiente, seja na sua casa, seja na célula, seja na igreja, seja no trabalho, seja na rua. A gratidão, ela muda o ambiente. A gratidão, ela quebra as pernas das pessoas. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Às vezes alguém vem com 5 pedras para te arrebentar e de repente você libera uma palavra de gratidão, uma palavra branda e de repente você vai desviar todo o furor daquela pessoa. Então a gratidão toca o coração de Deus, ela muda o ambiente e ela gera vida e atrai a bênção de Deus. Quantos podem dizer amém? Quarta coisa, primeiro, comece pelo mais importante. Segundo, valorize a sua família diariamente. Terceiro, desenvolva a cultura da gratidão. E quarto e último, não perca o foco da sua real missão na vida, independente do que você esteja atravessando. Sabe, tem algumas coisas que às vezes eu fico um pouco assim, pensativo. Um dia eu estava no monte, pastor João Massa, e eu vi um obreiro lá, um pastor,
ele fazendo uma campanha, e ele estava sendo muito ousado, sabe? E eu fiquei lá vendo ele vários dias orando, e teve um dia que eu sentei lá e vi ele orando, e na oração ele dizia o seguinte: Deus, ou o Senhor me dá o que eu estou pedindo, ou eu volto para Macumba. Aqui ninguém nunca falou isso, né? E aqui também ninguém nunca falou: não vou mais para essa igreja não. Fulano de tal não me visitou, não ligou para mim. Porque isso, porque aquilo, não vou mexer mais com esse negócio de célula. Esse negócio de célula aí, não, eu estou cansado com esse negócio de discipulado. Aqui também ninguém nunca falou isso, com certeza. Com certeza. Por quê? Porque se eu quero ter uma vida abençoada, eu fiz uma aliança com Deus e eu não tenho outra carta na manga. Consegue entender o que eu estou te dizendo? Eu não tenho outra carta na manga. Quando Elias chamou Eliseu, a Bíblia diz que ele tocou fogo nas carroças e nos boi. Matou os boi, fez um churrasco e tocou fogo. Ele estava dizendo: olha, eu estou assumindo um compromisso ministerial e eu estou tocando fogo na carroça, eu não tenho mais volta. Eu ouvi há muito tempo, talvez a história não seja bem essa, você me perdoe, mas o sentido eu não sei se foi Napoleão que foi para a guerra e botou os soldados no navio, e quando chegou na ilha lá, ele era em número bem menor e o exército inimigo bem maior, e ele foi e mandou tocar fogo no navio. E os caras ficaram desesperados. Falou: mas você está louco, você tocou fogo no navio, como é que nós vamos fazer? Ele falou assim: olha, agora só tem uma coisa, agora nós vamos para cima para vencer, não tem como recuar, não tem como fugir. Parece que Jesus falou uma coisa semelhante a essa, quando ele diz assim: aquele que tendo posto a mão no arado, ele não olha para trás, porque se ele olhar para trás, ele não é digno disso. Então, eu preciso entender que eu não posso, eu quero ter uma vida abençoada, se eu quero viver debaixo da paz do Senhor, eu preciso entender que o lugar mais seguro que existe é o centro da vontade de Deus. E eu não vou perder o foco da minha missão, seja ele qual for. Não, eu fiquei zangado com a líder do Ministério de Louvor. Não vou mexer mais com isso. Eu não vou perder o foco da minha visão. Não, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Eu não vou perder o foco da minha visão. Sabe por quê? Porque ao longo da minha caminhada, eu vou me desagradar de muitas pessoas. E muitas pessoas vão se desagradar de mim. Então a Bíblia diz que o Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme nele, porque confia nele. Então, nós precisamos entender que nós não devemos perder o foco da nossa real missão. Tem um texto, está em João capítulo 4, verso 34, que está escrito assim: disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus, ele tinha certeza e convicção. É por isso que ele vai dizer em outro texto, ele diz: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes a fazer. E o apóstolo Paulo tem uma frase que é muito usada aí, principalmente nessa época de pandemia, que diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso não quer dizer que necessariamente a pessoa tenha que morrer para poder citar esse versículo na vida dela, de maneira alguma. O que eu preciso fazer é, independente do que esteja acontecendo, seja pandemia, seja crise, seja o que for, eu não vou perder o foco da minha real missão na terra. Por quê? Porque aquilo que ganha foco na minha vida, ela se expande, ela cresce. Quando eu tiro o foco, ela mirra. Preste atenção, querido, isso é fato. Todas as vezes, seja ministerialmente, seja no dia a dia, quando você colocou o seu coração, o seu foco, naquilo que você estava fazendo, você viu a coisa avançar. Mas quando nós recuamos, quando nós paramos, quando nós diminuímos a velocidade, nós vamos ver a coisa reduzindo. Isso é fato. Então é muito importante nós entendermos que aquilo que ganha foco na nossa vida, aquilo vai expandir, vai crescer. Tem 3 perguntas que nós devemos fazer constantemente para nós mesmos, para validar se nós estamos no foco certo. Primeira pergunta, isso aqui eu já peguei de alguém também, tá? Primeira pergunta: qual o impacto do que eu estou fazendo na eternidade? Qual é o impacto daquilo que eu estou fazendo? Para mim saber se eu estou de fato na direção correta, se eu estou tendo foco real na missão que Deus me deu, eu preciso perguntar em tudo que eu vou fazer:
Isso aqui que eu estou fazendo, essa ação aqui, qual é o impacto que isso aqui vai ter para a eternidade? Porque de repente eu estou gastando e perdendo meu tempo investindo em coisas que não tem nenhum valor para a eternidade. Então eu preciso fazer essa pergunta. Segunda pergunta, isso que eu estou fazendo, o quanto que isso que eu estou fazendo diariamente me aproxima do Senhor? Isso aqui está me aproximando de Deus ou está me afastando? Essa amizade aqui me aproxima de Deus ou me afasta? Esse trabalho aqui me aproxima de Deus ou me afasta? Essa rede social aqui, ela me aproxima de Deus ou me afasta? Então, se eu quero de fato cumprir, eu não vou perder o foco da minha real missão na terra. Então, o que eu estou fazendo tem alguma relevância para a eternidade? O que eu estou fazendo me aproxima de Jesus? E a outra pergunta, isso que eu estou fazendo me torna uma pessoa melhor para o reino, para mim mesmo, para a minha família e para a sociedade? É importante nós entendermos isso. Tem um texto em 1 Coríntios capítulo 6, verso 6, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26, que Paulo diz assim: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Tem um homem de Deus que morreu alguns anos atrás num acidente, Myles Monroe, e ele diz o seguinte: eu acredito que a maior tragédia na vida não é a morte, mas a grande tragédia na vida é uma vida sem propósito. Então tudo aquilo que nós vamos construir, nós temos que construir com a ótica da eternidade. Quando eu compreendo e vivo pela eternidade, cada momento vai se tornar único e vai se tornar especial. Quantos podem dizer amém? Jesus, ele diz em João capítulo 14, versículo 6, o pessoal do louvor pode vir. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós temos que ter esse foco. Quantos podem dizer amém? Se eu quero ter um dia abençoado, uma vida abençoada, eu vou começar pelo mais importante. Eu vou valorizar a minha família diariamente. Eu vou desenvolver essa cultura de gratidão na minha casa, no trabalho, na escola, onde quer que seja, e eu não vou perder o foco da minha real missão nessa terra. Eu sei de onde Deus me tirou, eu sei para que Ele me chamou, e eu vou trabalhar em cima disso. Quantos podem dizer amém? Tem um salmo, eu não sei se o Jeff está me escutando aí, ele consegue colocar? Eu acho que não consegue não, lá está fechado. Mas tem um salmo, eu ia ministrar hoje em cima desse salmo. Mas eu decidi compartilhar sobre esse assunto. Mas tem um salmo, eu vou ler para você, se você quiser abrir aí. É o Salmo 40. Ele é muito forte. Hoje eu tive um momento muito gostoso, muito precioso, lendo e meditando nesse salmo. E ele diz assim, olha, Salmo 40, versículo 1, ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Esperei confiantemente pelo Senhor. E o texto diz: e Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Olha só, irmãos, se você pegar depois o contexto que Davi estava vivendo, era um contexto loucura. E ele diz: olha, eu esperei confiantemente pelo Senhor, e o Senhor se inclinou para mim, e Ele ouviu quando eu clamei por socorro. E o verso 2 diz assim: Ele tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal de lama, e Ele colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Quantos podem dizer amém? Esse é o Deus que fez isso conosco. E o versículo 3 diz assim, olha: e pôs nos meus lábios um novo cântico. E o verso 4, na parte A, ele diz: bem-aventurado o homem que coloca no Senhor a sua confiança. A sua confiança. Eu quero te convidar a ficar em pé e nós vamos clamar ao Senhor. E nós vamos declarar isso a Ele, dizer: Senhor, olha, eu coloco a minha confiança e espero em Ti. Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor se inclina para nós e que Ele ouve quando nós clamamos por socorro. A coisa que mais alegra o meu coração é saber que o Senhor, Ele ouve o meu clamor. E eu vou esperar confiantemente nele, eu vou pôr a minha confiança no Senhor, porque eu sei que foi Ele que me tirou, sabe, de um poço, Ele que me tirou de um lamaçal. Eu sei que o Senhor, e a Bíblia diz no versículo 3, Ele diz ainda: olha, o Senhor vai colocar em você
um novo cântico. Ele vai pôr nos seus lábios um novo cântico. E ele diz ainda, olha, e as pessoas verão aquilo que o Senhor fez e terão esperança. Feche seus olhos enquanto essa canção é ministrada.